Bom dia a todos, um grande abraço. Sou Adeilson Martins. Dentro do que eu já postei dos vídeos anteriores aí, eu queria me desculpar ou justificar algumas coisas que foram ditas e algumas pessoas posteriormente possam ter ficado um pouco constrangido, né? Ou sentido provocado ou criticado, né? Mas quando eu falo que a questão de Zeus e Jesus, né? A gente realmente tem que ter um pouco de cuidado, porque também são duas entidades, né? Zeus é uma entidade muito forte, tem seus seguidores em todo mundo. E Jesus também é uma entidade, no caso, Iesus, e tem uns outros nomes anteriores a ele. Esse que colocaram como Jesus, né? Então, mas a ideia não é criticar a quem segue. A ideia de falar isso é defendendo o autor verdadeiro daquela morte e crucificação naquele madeiro. Defender o autor que criou todas as coisas. Não é criticar o Deus que uns segue, né? No caso Zeus, e no caso quem está por trás desse título de Jesus, né? E eu estava analisando também que a maior dificuldade hoje dos evangélicos, de nós evangélicos, vamos dizer que eu era evangélico até pouco tempo, de aceitarmos que estávamos errados. Eu estava pensando e cheguei a uma conclusão, e é fato. Eu fui católico até os 26 anos de idade. E era muito difícil, eu estou com 39 anos, e na época era muito difícil, porque os evangélicos falavam claramente que os católicos todos iam para o inferno. Falavam. E eu não aceitava isso, fiquei muito revoltado num tempo da minha adolescência por isso. Porque era tudo que eu conhecia, era o catolicismo, e fui criado ali. E aí eu comecei a estudar a Bíblia que eu tinha, da forma que eu tinha, até ser convidado a ser retirado do seminário da católica. E hoje eu entendo por que é tão complicado os evangélicos, os cristãos, vamos dizer assim, em aceitar que estão adorando o nome errado. Porque há muito tempo já tem um título que são mais santos que os outros, que são mais certos, que não podem errar, que não poderiam, que estavam acima, né? Eu senti isso porque era muito difícil na época, quando os evangélicos diziam que, os crentes, vamos dizer, diziam que os católicos todos iam para o inferno. Isso me incomodava na época que eu era católico, isso me incomodava muito. E aí vim para o evangelho aos 26 anos de idade e estudei, e até hoje continuo estudando. E uma coisa eu te falo, irmão, não tenha preguiça de estudar. A palavra fala e é verdade, examinar as escrituras. Sabe, é só ver qual o contexto de examinar. Sabe, não é só ler, não é só ficar assistindo vídeo de pregação para pregar igual, ou para, sabe, não é você receber ou mandar uma mensagem de oração. Sabe, que a Bíblia já é contra essas orações repetitivas. Sabe, o Salvador e o Criador quer falar com você, então abra as escrituras e examina. E a palavra fala assim que conhecereis a verdade, ela te libertará. Sabe, que enquanto tivermos preguiça, nós não vamos encontrar. Porque o Espírito do nosso Criador quer dar algo para aquele que busca. Por isso que fala, quanto mais bater, mais vai achar, vai abrir. Quanto mais buscar, mais vai encontrar. Porque o nosso Criador, para nos dar a conhecer dele, é ilimitado. Ele quer em todo tempo se fazer conhecido para conosco. Sabe, e por isso que eu acho que é por essa dificuldade que os evangélicos têm. Mas olha, a maior primícia que o nosso Salvador deixou para nós é humildade. Sabe? Ah, você não concorda com o que eu falei. Tudo bem, cara, é um direito seu. Mas você tem quase que obrigação de pesquisar. Sabe, você não pode ter preguiça em pesquisar, em saber, em se aprofundar para ver se faz algum sentido ou não. Porque na verdade não estou tentando tirar o mérito, estou dando crédito à pessoa certa. Aquele que morreu naquele madeiro para nos salvar.
aquele que criou, aquele que é autor do nosso ar, aquele que nos dá a oportunidade de vida, mesmo sendo infiel. Nós preferimos muitas das vezes idolatrar ou seguir esse Deus pagão, ou esses nomes que não é o nosso Criador, que querem algo em troca, porque as religiões hoje, se você não pagar, você não recebe. Quanto mais você paga, mais você recebe. Se você não cumprir com essa questão de dízimo, que é algo muito pesado, contrário à palavra, você não participa das questões. Sabe, o nosso Criador não tem nada em troca para nós. Ele não nos deu, não quer nada de troca. Ele quer nossa adoração, a única coisa que ele quer. A única coisa que ele quer, mas agora é mais fácil me rejeitar porque estou anunciando ou também pesquisando, também descobrindo que estava errado, que estava vivendo numa mentira ou num engano que nem é meu pastor que estava na minha igreja que é errado, não. Nem é outro, é muito mais atrás isso. Não estou culpando ninguém, eu estou culpando a mim mesmo, porque se eu tivesse buscado antes, eu já teria encontrado, porque não foi oculto, não foi nada oculto. Colocaram uma cortina simplesmente transparente, nós ficamos aqui no comodismo, porque é mais fácil. Vamos largar de preguiça, sabe? Vamos pesquisar. Yud Vav Rei. Yud Rei, Vav Rei. Nem sei falar direito, sabe? Nem sei. Eu sei que a transliteração pro português é YHWH, sabe? Mas esse é o nome do meu Criador que vive, sabe? São coisas tão simples. Pesquisa, estuda, cara. Estuda. A sua Bíblia mesmo, aí olha lá no dicionário dela, vai te trazer algo, sabe? Senhor, olha, essa palavra é tão pesada. Como é que pode tratar alguém, um ser humano aqui de Senhor, e pode tratar o nosso Criador também de Senhor? Se é um nome sobre todo nome, como é que pode? Estuda, porque o nosso Criador tem muito mais do que só falar língua estranha. Ele tem muito mais do que só a gente ler dar uma boa mensagem. Sabe, ele tem muito mais vida para você, que é para isso que ele veio nos trazer. Vida em abundância. Ele é maravilhoso, ele te ama, ele me ama. Tu, sabe, com as nossas limitações e defeitos. Ele quer um encontro com você. Mergulha. Querer ser chamado de louco como estão me chamando, porque colocaram um rótulo de quem lê muito a Bíblia vai ficar louco. Sabe para quê? Para você não ler a Bíblia. Por que você vai ficar louco? Porque você não concorda com o sistema, e para ele, se você concorda com o sistema, você é louco. E a palavra fala que as coisas do Criador é loucura para os homens. Vem ser louco com a gente, sabe? Como a gente. Vem fazer parte desse grupão que já está espalhado aí no Brasil inteiro, dessa descoberta do nome do nosso Criador. Que o Criador os abençoe, que o nosso Salvador, aquele que morreu naquele madeiro para nos salvar, para nos libertar, nós possamos tomar posse dessa liberdade de verdade, em adorar. Um abraço, muito agradecido aí